A nossa segurança está na graça de Deus em nosso favor. É o que aprendemos na lição desta semana a respeito da aliança de Deus com Noé. Você é bem-vindo ao estudo nesse momento. Nós nos recordamos de que ao final da semana da criação, viu Deus a sua obra e viu que tudo era muito bom. O homem saíra perfeito das mãos do Criador. Mesmo após o pecado, após haver caído em pecado, quando o homem saiu do jardim do Éden, ele ainda possuía grande força física, elevada estatura, e os primeiros seres humanos viveram centenas de anos, vários deles mais de 900 anos, diz a Bíblia. Mesmo os animais, a natureza era vigorosa, o clima era estável, os animais eram grandes. Porém, a ordenada criação de Deus rapidamente foi arruinada pelo pecado. O homem afastou-se de Deus, a fonte de perfeição. A sua natureza tornou-se corrompida pelo pecado. Porque o pecado produz um processo de entropia, de degradação permanente, que, se não for contido, produz a ruína e a morte. Porém, nos dias de Noé, as condições da raça humana já eram terríveis. Mas como isso sucedeu em apenas 10 gerações? Bem, o pecado tem algumas características. Segundo a Bíblia, uma delas é o compartilhamento de atitudes. Depois da sua propagação progressiva, a multiplicação ilimitada, e se propagado, ele corrompe tudo aquilo que está ao seu redor. Assim é que existe uma cadeia de acontecimentos relatados em Gênesis. Durante 10 gerações, num período de pouco mais de 1.500 anos, um relato que demonstra que os princípios morais foram abandonados, a maldade multiplicou-se e tornou-se o mau desígnio de todo ser humano. O exemplo de Caim tornou-se o modelo de vida para as gerações seguintes. E logo os filhos de Adão, os seus descendentes, foram divididos em 2 grupos. Os filhos de Deus, que amavam e temiam o Senhor, e os filhos dos homens, que seguiam o exemplo de Caim. A terra tornou-se cheia de violência. Como Deus poderia tolerar isso? E principalmente, como ele poderia cumprir o seu plano de salvação nessas condições? Assim, ele decidiu intervir na vida humana. Ele decidiu enviar o dilúvio. Mas em Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9, nós lemos o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Alguns pontos chaves aparecem aqui na história de Noé. Primeiro, que Noé vivia uma vida em contraste com seus contemporâneos. Ele andava com Deus. Ele servia integralmente ao Senhor. A palavra graça acontece aqui pela primeira vez nas Escrituras, mostrando que Noé era apreciado pelo Senhor porque ele oferecia sacrifícios a Deus, confiava nele, cria nele, andava com ele e seguia os seus ensinos. Ele seguia a aliança que Deus havia feito com Adão e Eva lá no princípio e aguardava a vinda de um Salvador. Assim, a lição destaca que Deus podia atuar através de Noé, porque ele ouvia o Senhor, ele obedecia, confiava nele, abraçou o estilo de vida de Deus em meio a uma geração pervertida. Assim, Deus pôde usá-lo para cumprir os seus propósitos quando intentou enviar o dilúvio. É interessante que, a partir de terça-feira, quando a lição vai analisando a aliança de Deus com Noé, ela nos mostra que no relato do dilúvio, pela primeira vez, aparece a palavra aliança, na qual 3 pontos-chave se destacam. O primeiro deles é que, curiosamente, Deus se apresenta a Noé e diz: Noé,
com você estabelecerei a minha aliança. Deus não diz a nossa aliança. Por quê? Porque o Senhor se referia à aliança que havia feito no princípio com a humanidade. Não era uma aliança entre iguais, entre ele e Noé apenas. Ele manteria, através de Noé, a sua aliança de que não destruiria a raça humana por causa do pecado. Ele enviaria um Salvador para resgatá-la. Quando Deus anunciou o dilúvio a Noé, anunciou que salvaria ele e a sua família, que através de Noé cumpriria a sua aliança, como que preservaria e reiniciaria a humanidade, através de Noé, cumprindo assim o seu plano de salvação. A segunda característica da aliança entre Noé e Deus é que não era uma aliança entre iguais. Deus é o originador da aliança. Deus a propõe. Deus determina as suas condições. Deus fornece os recursos para o cumprimento da aliança. E Deus assume o controle de toda a situação. Porque mesmo aquela frágil arca não poderia sobreviver a um dilúvio universal. Agora, o terceiro ponto interessante da aliança é que Deus estabelece qual seria a parte do homem naquela aliança. Noé deveria crer, acreditar no Senhor e construir a arca. Essa era a sua parte. Esse era o plano. E assim Noé creu no Senhor, aceitou o plano de Deus, e a construção da arca foi um símbolo de que ele aceitava a aliança de Deus. E assim, durante 120 anos, ele construiu a arca. A parte humana na aliança é crer e obedecer. Não havia nada mais que Noé pudesse fazer, porque mesmo os animais foram trazidos para a arca por Deus. Toda a natureza humana e toda a natureza ao redor foi destruída pelo dilúvio. Naquele tempo havia um só continente, mas toda a estrutura física da Terra foi alterada pelo dilúvio. Surgiram continentes, ilhas, montanhas, fragmentou-se a porção seca. Todo o clima da Terra foi drasticamente mudado. Rapidamente, os anos de vida da raça humana foram sendo reduzidos após o dilúvio. A raça humana reduziu de estatura. Assim, Deus preservou na arca somente os animais menores. Os grandes animais, como os dinossauros, foram todos eles destruídos pelo dilúvio. Ali estava a misericórdia de Deus manifestada mais uma vez. Nós percebemos que, após o dilúvio, Deus estabeleceu o arco-íris como um símbolo da sua aliança com a humanidade, que não a destruiria novamente através de um dilúvio. Assim, nós percebemos que a aliança de Deus com Noé nada mais foi do que a renovação da aliança do concerto eterno de Deus, de que não destruiria a humanidade por causa do pecado. O plano da salvação estava mantido, era esta a linguagem, era esse o significado do arco-íris. Deus enviaria um Salvador para a humanidade. E nós encontramos na experiência do arco-íris algumas características muito específicas. Primeiro, era algo unilateral, Deus estava estabelecendo o arco-íris. Segundo, era algo universal, abrangente. Deus estava mantendo para todos os seres humanos a oportunidade de salvação. O sol, a chuva, as estações, todas as bênçãos de Deus através da natureza estavam disponíveis a todos os seres humanos, quer obedecessem ou não. Ou seja, a salvação de Deus, ela era oferecida a todos os seres humanos. Isso mostra a grande misericórdia de Deus para com todos nós. Ali, é interessante que nós lemos em Gênesis capítulo 7, verso 23, o seguinte: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqui nós encontramos o primeiro conceito bíblico de remanescente. Um pequeno grupo que fica para que Deus possa cumprir através dele o seu projeto de salvação. Esse conceito é renovado através de toda a Bíblia, com o povo de Israel no Egito, com o povo de Israel no exílio, quando Deus lhes promete que ao retornarem do Egito,
permaneceria um remanescente do qual surgiria o Messias. O Novo Testamento apresenta a igreja cristã primitiva como o remanescente de Abraão segundo a fé. E no Novo Testamento, nós encontramos Deus estabelecendo um remanescente no final da história do mundo, para apresentá-lo ao mundo, um remanescente que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé de Jesus. Enfim, na lição desta semana nós aprendemos, em suma, que Deus, o Criador, se colocou como juiz por ocasião do dilúvio. Destruiu aqueles que se rebelaram contra ele, porém reiniciou a história da humanidade com um remanescente fiel. Deus, desse modo, promete na sua palavra que no final da história da humanidade, ele retornará em glória e majestade mediante Cristo, para restaurar todas as coisas. Virá como juiz, para julgar e para restaurar. Assim, o que Deus necessita hoje é de homens e mulheres à semelhança de Noé, que em meio a essa geração corrompida pelo pecado, andem com Deus, se aliem ao Senhor, o sirvam de coração integralmente, para que Deus possa usá-los como instrumentos em suas mãos, a fim de que ele possa anunciar ao mundo o seu reino, a sua graça e a sua justiça. Que eu e você possamos fazer parte desses homens e mulheres a quem Deus quer utilizar nos últimos dias da história para restaurar todas as coisas.